Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Quero dizer que tenho assim um prazer especial, uma alegria grande ao falar numa casa pequena. Me lembra assim dos primórdios do cristianismo, porque eram realmente grupos muito pequenos que trabalhavam os ensinos de Jesus. Eram grupos pequenos, mas corajosos, que mantinham límpida e precisa a mensagem de Jesus. Estamos pensando no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Na verdade, a primeira canção que nós cantamos hoje aqui falava exatamente dessa questão. Jesus resolveu transferir a árvore do Evangelho para o Brasil. Isso já há um bocado de tempo. Porque, na verdade, Jesus percebeu que o cristianismo na Europa estava profundamente marcado por questões que o diferenciavam bastante das verdades efetivas do que ele havia ensinado. O cristianismo na Europa, ao longo dos séculos, entrou pelos caminhos da perseguição, da Inquisição, da escravização, da perturbação de maneira geral. Havia os grupos protestantes que lutavam pelo domínio, pelo poder. Havia os grupos católicos que também lutavam pelo domínio, pelo poder, colocando-se como se fossem os únicos donos da verdade que Jesus ensinou. A Europa estava contaminada por esses princípios, por essas ideias, e ao lado disso, o clero, os cleros, gostavam muito do luxo, da riqueza, coisas que afastavam com os dogmas, com as imposições, com os castigos, com as ameaças, com os infernos, com os purgatórios, com todas essas coisas que não tem nada a ver com Jesus. Isso era instrumento de domínio, de poder, de mando. E Jesus, percebendo tudo isso, com a sua visão estratégica, disse para Ismael: vamos transportar a árvore do Evangelho para este lugar novo. E para isso, foi convocado inicialmente um espírito que viveu assim uns 70 anos antes do nascimento de Jesus, chamava-se Hillel. Ele foi chamado Hillel o Ancião, no colégio dos anciãos, lá da Judéia. Ele falava diferente dos outros, falava da atenção, do respeito, do carinho, da solidariedade, para com todas as pessoas que procurassem o sinédrio. Na verdade, a lei se faz a partir da tolerância, a lei se faz a partir do amor, do perdão, da boa vontade, da atenção, da caridade. Eram palavras de Hillel. 70 anos antes da chegada de Jesus, era um precursor. Ele era chamado simplesmente o ancião. Era pobre, veio de uma família muito, muito pobre, e não tinha recursos para cursar as escolas do sinédrio. Então, porque ele era tão sábio, ele era tão querido, tão admirado por todos, acabaram com as taxas, e ele pôde fazer os cursos e transformar-se num daqueles doutores da lei. Mas ele era um doutor diferente, humilde, simples, sereno, pacífico, generoso, atento, cordial. As pessoas se aproximavam dele e havia assim uma aura de bondade, de ternura, de compreensão, de solidariedade, de amor. As pessoas se sentiam bem, diziam: parece que quando nós nos aproximamos de Hillel, alguma coisa assim de saúde que nos beneficia tão bom. Todo mundo queria conversar com Hillel. Então Jesus lembrou-se desse precursor, e quando estava pensando em montar aqui a árvore do Evangelho, ele disse: vamos chamar esse espírito especial. E ele reencarna em Portugal,
para orientar a chamada Escola de Sábios. Ali são reunidos os grandes sábios da época. Também reencarnam em Portugal aquelas criaturas que viveram anteriormente no mar Mediterrâneo e aprenderam a caminhar orientando-se pelas estrelas, aprenderam a conhecer alguma coisa que mostrasse onde estava o norte, aprenderam os caminhos das águas, às vezes difíceis do mar Mediterrâneo, mas eram barcos pequenos, e agora estavam ali na Escola de Sábios, para que aprendessem novas tecnologias. Porque os portugueses, eles eram diferentes dos holandeses, eram diferentes dos franceses, eram diferentes dos espanhóis, eram diferentes dos alemães, diferentes dos ingleses. Eles não queriam dominar as coisas, os lugares, apossar-se do lugar. Os portugueses queriam negociar. E eles precisavam construir galeões grandes, com porões muito grandes, podendo se ver pelo grande mar, oceano, como eles diziam, com segurança. Por isso aquelas criaturas estavam ali aprendendo a fazer aquelas contas pesadas, de volumes que cabiam naqueles navios enormes, aquelas velas imensas que podiam suportar aqueles ventos terríveis que assolavam o grande mar oceano, que as histórias que contavam eram histórias horrorosas, que havia monstros terríveis nos oceanos, havia sereias que cantavam, havia criaturas que se levantavam do fundo e derrubavam as naus como se fossem cascas de nós. Mas aqueles homens, reunidos sob a batuta de Ilhéu, agora reencarnados. Aqueles homens aprenderam também a atenção, o cuidado, o respeito para as viagens. E é essa criatura, são essas criaturas que vêm bater no Brasil. Os portugueses, que deviam se encontrar aqui com os indígenas, que aqui estavam há mais de 16 mil anos. Os indígenas estavam por aqui. Tinham estabelecido uma relação extraordinária com a natureza, com a terra, com os rios, com as montanhas, com as flores, com as frutas, conheciam os segredos das plantas, das ervas, faziam xaropes, ungüentos, cataplasmas, viviam muito bem com a natureza, eram povos simples. Há 16 mil anos estavam aqui no Brasil. E também a ideia é que viessem os povos africanos para reunir o português, empreendedor, viajante, com o indígena, que era simples, mas um grande amigo e amante da natureza, e de outro lado, os nossos irmãos da África, por causa das suas religiões, que eram religiões mediúnicas, porque a ideia era voltar o cristianismo renascendo com uma visão crescente de espiritualidade. Lamentavelmente, nós acabamos escravizando os povos africanos, e por isso perdemos muito tempo nessa progressão evolutiva. Lamentavelmente, nós acabamos com muitos dos indígenas, que hoje vivem poucos aqui no nosso país. Mas isso está marcado na árvore do Evangelho que se torna. Porque quando a doutrina espírita surgiu em 1857, logo ela veio para o Brasil. Logo havia a tradução dos primeiros livros da doutrina espírita. E logo se organizaram a partir da Bahia, depois do Rio de Janeiro, os primeiros grupos espíritas que eram pequenos, humildes, modestos como esse aqui. Pouca gente, mas lendo, estudando, aprendendo e reconhecendo, sobretudo, que a mensagem do cristianismo é uma mensagem de amor, de compreensão, de solidariedade, de renovação interior, de prática da caridade. Era essa a ideia. Em 1857, a doutrina se espalha para o Brasil, chega ao Brasil, e logo os grupos começam a se arrumar, porque aqui era o ponto onde a árvore do Evangelho ia florescer novamente. E realmente, os anos passaram, e hoje nós temos o maior país espírita do mundo, é o Brasil. Mas também é engraçado a espiritualidade, porque nós somos o maior país católico do mundo. Nós somos o maior país evangélico do mundo. Há aqui no Brasil mais de 250 abordagens evangélicas diferentes, mais de 200 que convivem. Então é um lugar da espiritualidade, é um lugar onde a mensagem está aí para crescer. Interessante a ideia
coração do mundo e a pátria do Evangelho. Coração do mundo. Coração é aquela coisa da sístole e da diástole. Não é? Sístole, se o nosso país é o coração do mundo é a terra toda. E é daqui que tem que florescer essas sementes sagradas. É daqui que nós vamos inaugurar uma nova era para a humanidade. E eu tenho viajado pelo mundo, em muitos países, encontro sempre casas espíritas. E quem é que organiza as casas espíritas? Os brasileiros, que saem daqui, receberam aqui a mensagem, e estão nos Estados Unidos, estão na Suíça, estão na Alemanha, estão na Áustria, por toda parte. Eu tenho um amigo que aprendeu o Espiritismo conosco aqui há alguns anos atrás. Os primeiros leituras, os primeiros estudos, e apaixonou-se, mas por questões profissionais, ele teve que mudar-se para... Acho que quer ajudar o microfone. Posso fazer um quick? Os primeiros passos na doutrina espírita conosco há alguns anos atrás. Leu e apaixonou-se pelo Espiritismo. Por questões profissionais, ele teve que mudar-se. E reside em Orlando, lá nos Estados Unidos. Orlando é um lugar onde as pessoas vão para passear, os grandes parques, vão se divertir. Ele então montou na casa dele primeiro um culto do Evangelho, pequenininho. Logo foram chegando alguns amigos, e aquilo foi crescendo. Daqui a pouco ele teve que montar na casa dele uma casa espírita. Hoje, meus amigos, meus irmãos, o centro espírita tem uma sede própria. 250 pessoas, em média, frequentam as reuniões espíritas, que são ministradas hoje em inglês, porque a imensa maioria são nativos, gente dos Estados Unidos. E hoje nós temos os livros espíritas todos em inglês. Nós temos livros espíritas em francês, nós temos em espanhol, em todos os idiomas, até em japonês nós temos livros espíritas, vieram de traduções de brasileiros. Dizem os benfeitores, o sangue. Aqui, na casa espírita, nós somos como se fôssemos aquelas pequenas células que compõem o sangue. E o coração vai batendo, o sangue vai se purificando, e nós saímos daqui e levamos para o mundo inteiro a mensagem. Mesmo que você não saia daqui, mas você está emitindo vibrações de amor pela humanidade, emitindo vibrações de harmonia, de paz. Olha a prece que foi feita, que não é uma prece só para nós, para a nossa reunião, essas vibrações saem daqui. Os cientistas mostram que hoje uma prece verdadeira e amorosa, ela é feita de ondas muito curtas, e essas ondas param nos espaços sem fim e vão chegar em favor da humanidade inteira. Assim, o coração do mundo está aqui. Quando nós estamos em nossa casa um dia, depois do culto do Evangelho, que fazemos a vida inteira nessa casa, a família afastou-se, nós estávamos sozinhos, refletindo um pouco sobre as lições. Na verdade, nós estávamos refletindo sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o item 4. Que Santo Agostinho descreve de maneira extraordinária a questão das várias moradas na casa do Pai. Jesus disse isso: na casa do meu Pai há muitas moradas. E esse capítulo 3, sobretudo o item 4, é exatamente para entendermos essas questões. Está lá no Evangelho. Os mundos são mundos de várias categorias. Os espíritos começam a sua trajetória evolutiva nos chamados mundos primitivos, são as primeiras encarnações. Depois de alguns séculos, vários séculos, aquele mundo primitivo produz aquelas pessoas progridem. Você vai ter um mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo atual. O mundo de provas e expiações é onde o mal predomina. Quando a gente olha o planeta, né? Olha, guerras, né? Quantas pessoas suicidadas, quantas pessoas fugindo, tentando encontrar um lugar seguro para viver, né? E quantas tragédias, ameaças que estão por aí afora, né? Esses governos ditatoriais, essas imposições, esses domínios do poder, do ganho, do dinheiro a qualquer preço. Isso é o nosso planeta. O mal predomina. Então é um planeta de provas e expiações. Mas haverá uma continuidade desse processo evolutivo, e a etapa seguinte são os planetas de regeneração, a era da regeneração. Dizem os benfeitores que é como se fosse assim, a aurora de uma nova humanidade. Na verdade, diz Santo Agostinho, que
nesse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que é onde nós estabelecemos assim uma espécie de descanso, aurindo energias para darmos um salto para uma nova posição espiritual. É a regeneração. Depois disso, nós temos os mundos felizes, mundos ditosos, onde o bem predomina, e finalmente nós temos os mundos celestes, né? Onde os espíritos são tão puros, que nós nem podemos imaginar. Cumpre integralmente a lei de Deus, vive integralmente a lei de Deus. Quando nós estamos meditando sobre essas coisas, nós percebemos a entrada da janela do nosso apartamento como se fosse assim um pontinho de luz, sabe? E com o pontinho de luz se aproximou de nós, verificamos que eram os dedos assim, como se fosse fechar de uma mão, e aos poucos aquilo foi se abrindo, nós seguimos a mão, seguimos o antebraço, era uma moça que estava ali, linda moça, chamava-se Juliana. Ela dizia assim: vamos dar um passeio. Eu achei aquilo estranho, mas não podia recusar aquele convite maravilhoso, como um passeio espiritual, naturalmente. E nós saímos pela janela, nós moramos em Niterói, saímos pela janela para a direção Baía de Guanabara, flutuando pelo espaço, e daqui a pouco nós estávamos vendo verdes maravilhosos, verdes incríveis, né? Cores incríveis ali, não muito distante da gente. Era o nosso planeta, mas era muito mais bonito. A gente passou depois de São Paulo, para aquela região de muitas plantações, tudo plantado, perfumes, flores, cores, era um maravilhoso aquilo. E nós nos dirigimos a Brasília. Então, ela disse assim: agora você se aproxima, verifica o que está acontecendo aqui. Esse caminho de Brasília, nós víamos não apenas mais aqueles altos edifícios, já não tem mais isso. Casas bonitas, com grandes quintais, os quintais plantados, de tudo quanto é tipo de plantação, árvores, frutas. Era lindo de ver. Mas uma coisa também chamou muito a minha atenção, é porque eu ouvisse uma música maravilhosa. E a minha amiga disse assim: observa as casas. É como se houvesse assim um tubo na frente de cada casa, e o ar passava. Cada quarteirão é como se fosse assim um naipe de uma orquestra. Então aquele ia tocando uma música, você ia andando no meio daquela música que te envolvia, você ficava embebido naquela música. Era uma música tão doce, tão generosa, tão amiga, música das esferas, era tocada pelo vento da terra, nas casas das pessoas, naquele tempo novo. E aquilo fazia tão bem, era tão bom. Eu digo a vocês, meus irmãos, que a minha vontade era ficar ali, no meio daquelas casas, ouvindo aquelas coisas tão boas. Mas avançamos um pouco e havia pessoas sentadas num gramado imenso. As pessoas sentadas, se movimentando, rindo, se abraçando. E a menina disse assim para mim: olha bem aquele canteiro. Era um canteiro enorme. Havia muitas coisas plantadas e eu reparei que havia, na verdade, alguma coisa escrita. Estava escrito assim: 2357. E o que é isso? Mas ao lado, olhando um pouco mais, havia 18 de abril. Olha, então nós fizemos as contas. O Livro dos Espíritos a primeira edição foi no dia 18 de abril de 1857. Soma 500 anos. Da 18 de abril de 2357, que é exatamente a data desse livro. Naquele momento espiritual, a minha amiga estava me transportando para 2357, certo? Nós estamos em plena era da regeneração. Agora, as pessoas estão aqui muito mais felizes. As pessoas estão aqui vivendo um mundo completamente diferente. Fica pensando, como é que vai ser o mundo daqui a 300 e poucos anos para chegar a 2357? Que mundo bom é esse? O movimento extraordinário da ciência e tecnologia. Kardec na Gênesis, ele nos fala dessa coisa extraordinária, desse tempo novo. Kardec na Gênesis diz: na verdade, esse tempo novo virá não pelas grandes convulsões externas, mas pelas grandes mudanças intelectuais
pelas grandes mudanças, sobretudo pelas grandes mudanças morais. Nós teremos uma nova ética, uma nova relação entre as pessoas, construtiva, enriquecedora, amiga, amorosa, franca, cordial. É isso que determina o tempo novo. Veja como nós estamos avançando de maneira extraordinária em termos de ciência e tecnologia. Estava nos lembrando aqui no final do século XIX, o homem começou a mergulhar na intimidade da matéria. Em 1895, Henri Becquerel percebeu a existência dos raios-x, que eram raios que atravessavam partes da matéria, mas não atravessavam outras partes. E foi possível ver pela primeira vez na história da humanidade a fotografia dos ossos de uma mão de uma pessoa que tinha um anel, e aparecia os ossos e aparecia o anel. Em 1895. Em 1897, o casal Curie, Marie e Pierre Curie, mergulhou um pouco mais nessas questões e acabaram verificando que, muito além daqueles raios-x, porque não se sabia exatamente o que era, por isso chamava raio-x, havia outras partículas que faziam o que chamava-se uma nova propriedade da matéria, chamada a radiatividade. Eles descobriram rádios, fizeram polônio, ganharam o maior prêmio da ciência pela descoberta que fizeram, Madame Curie. Interessante. As partículas alfa, as partículas beta, as partículas gama atravessam muito mais. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914, Madame Curie, que nem era médica, mas ela construiu aparelhos de raio-x e levou esses aparelhos para a frente de batalha. E ali conseguiu tirar raio-x de várias pessoas acidentadas, feridas. Uma mulher corajosa, com a descoberta da ciência. Quantas vidas ela salvou? Porque os braços estavam quebrados, as pernas estavam quebradas, a bacia estava quebrada, e ela se conseguia engessar as pessoas e salvar a vida das pessoas, que anteriormente elas morriam. A ciência a serviço do bem. Na guerra, Madame Curie, uma criatura extraordinária, desse tempo novo que Kardec assina para nós, em que a ciência vai se encontrar com a moral. A ciência vai se encontrar com os propósitos profundos da vida. Madame Curie acabou falecendo anos depois, vítima de câncer, por causa da radiação. Até hoje, as coisas que ela escreveu, os diários que ela escreveu, estão lá em Paris. Até hoje, aqueles diários estão afastados, porque eles têm radiação. Até hoje. Essa mulher morreu por causa disso. Mas ninguém acreditava nela no início. Ela era polonesa e veio lá na Polônia, formou-se, brilhante, começou a desenvolver suas pesquisas e deram a ela assim um barraco, na verdade um barraco pequeno, aquele frio gélido de Paris. Entrava aquele vento gelado por cima no inverno e passava por baixo. E ela ali desenvolvendo, trabalhando reduções da chamada pele chibrena. A pele chibrena é uma espécie assim de malacaxita, é assim, como antigamente tinha aquela resistência de ferro elétrico, né? Aquela coisa bem levinha, imagina, toneladas de pele chibrena. Ela reduzia quimicamente, né? Para que depois encontrasse alguns microgramas, milionésima parte de 1 grama de uma substância que emitia radiação. Ela estudou essas coisas, levando a humanidade a um tempo novo, porque essa questão da radiação levou a pesquisa cada vez maior do átomo. A partir de 1912, modelos do átomo começaram a ser desenvolvidos, porque pensavam-se anteriormente que o átomo era indivisível. Mas depois verificaram que tinha o elétron e que ia ter outros produtos, outras coisas lá dentro, que havia uma interação vibratória ali dentro, que toda a matéria, enfim, ela é formada de átomos. Mas, na verdade, quando nós estudamos esse conjunto de coisas, encontramos razões novas de sobrevivência, razões novas para a vida. Se não fosse esse estudo aprofundado do átomo que gerou aquilo que nós chamamos hoje a mecânica quântica, nós não teríamos os celulares, não teríamos essas televisões maravilhosas que nós temos, o GPS e esses aparelhos imensos, magníficos, que mudam completamente a vida da gente. E através desse estudo aprofundado da atividade da matéria, que só a mecânica quântica foi capaz de desvendar. Anteriormente nós vivíamos segundo os preceitos de Newton, que são absolutamente válidos,
Mas quando você estuda a luz, e essa profundidade da luz, como Einstein colocou, e o que ela provoca, mudando inclusive a gravidade, na intimidade da matéria, nós vamos verificar novas possibilidades, não só do conforto do homem. Quando você vai fazer hoje uma tomografia computadorizada, não faria sem esse trabalho anterior. Então, tudo isso que traz para a medicina uma nova realidade, que salva vidas todos os dias, no mundo inteiro. Nós não faríamos sem esse estudo aprofundado da ciência. Mas é que há uma ciência comprometida com o bem. Ainda hoje, lamentavelmente, como o planeta de expiações e provas, nós temos uma ciência que muitas vezes gera a bomba atômica. É interessante a questão do átomo. O átomo é um prodígio de equilíbrio, que o núcleo central, durante todo o tempo, está cedendo energias, vibrações para os elementos da periferia. E cada um dos elementos periféricos que vibram nessa nuvem em torno do núcleo central está cedendo vibrações de um para o outro e também para a periferia. Essa troca de vibrações, essa mutualidade produz uma coisa extraordinária chamada de equilíbrio do átomo. É muito difícil romper o equilíbrio do átomo. Nós vamos colocar aceleradores para mudar a estrutura interna, a fim de que as energias possam se dissipar de maneira diferente. Como todas as coisas são feitas de átomos, essas cadeiras onde vocês estão sentados, esse microfone que nós estamos falando, o ar que nós estamos respirando, tudo isso é feito de átomos. Mas se átomos são prodígios de equilíbrio, por que nós, que somos como se fôssemos os átomos desse grande organismo que é a humanidade, não procuramos trabalhar também equilibradamente? É isso que nos fala este livro, da era da regeneração. As pessoas vão aprender que elas são como se fossem átomos de um grande organismo chamado humanidade, e que o que lhes cabe é trabalhar para o equilíbrio. Cada um se equilibrando ajuda a equilibrar o todo. É aquilo que diz a nossa doutrina. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em busca da sua renovação interior. Essa renovação interior é que vai caracterizar o homem da nova era. Para isso, a árvore do cristianismo foi transplantada para cá, para que nós pudéssemos aprender essas coisas aqui. E não é uma aprendizagem meramente intelectual, mas é uma aprendizagem de sentir, de experimentar, de viver. O verbo novo é compartilhar. Nós estamos usando hoje muito aí nas redes sociais, mas vai ser compartilhar o meu melhor sentimento, compartilhar a minha melhor vibração, compartilhar o meu melhor amor, minha melhor ternura, minha melhor atenção, minha melhor paciência, compartilhar com o outro que está ao meu lado, na minha casa, meu filho, minha mulher, o marido, os irmãos, os companheiros, mas também está no vizinho, está no companheiro de trabalho, no colega da escola, está no professor, está no dirigente, está por toda parte. Essa é a questão fundamental que vai definir o chamado tempo da regeneração. Dizem os benfeitores, Dr. Bezerra de Menezes, que fala isso continuadamente, que a era da regeneração já começou. Sim, nós achamos que começou em 1857, quando veio à luz a primeira edição do Livro dos Espíritos, que a mensagem estava lá, está toda lá. Nós não precisamos de mais nada, além de aprofundar o nosso entendimento, está toda lá. Quando você rever o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Jesus está toda lá. É Jesus que nos disse duas coisas fundamentais: que nós todos somos filhos de Deus, então temos que amar a Deus como nosso Pai, e Ele é o Pai nosso, e é o Pai de todos nós. Se Ele é o Pai de todos nós temos um único Pai, o Pai essencial. Por isso nós somos irmãos. Por isso vem a segunda etapa do ensinamento de Jesus: amar o próximo, que é nosso irmão, como a nós mesmos. Esse é o sentido profundo da mensagem de Jesus. Tudo mais, como dizia Rei Leão, tudo mais é enfeite. Interessante Rei Leão, porque ele perguntaram a ele qual era o sentido profundo da mensagem. E será que ele podia dizer isso assim, numa pequena palavra, enquanto eu estiver assim, me equilibrando numa perna só e outra perna em pé? Você pode me dizer isso? Ele disse: ama. Isso é suficiente. Porque o amor é capaz de tudo. Tudo mais é enfeite. O amor é que conta. Mas o amor profundo e verdadeiro não é um amor ao poder,
não é um amor ao domínio, ao mando, à imposição, à tortura, à escravização, ao suborno. Não é esse amor. Esse é o amor dos equívocos. Estamos falando do amor profundo, da essência, do amor atômico, daquele átomo essencial, que é o átomo espiritual, onde a centelha de Deus está dentro de nós, o ponto de Deus está dentro de nós. Deus está integralmente dentro de cada um de nós. Não é um pedaço de Deus dentro de mim, um outro pedaço de Deus maior ou menor, diferente dentro de você. Deus é integralmente dentro de cada um de nós. E como Ele é Deus que é integral dentro de cada um de nós todos temos o potencial da divindade. Por isso está dito nos textos sagrados que nós somos deuses. Mas é preciso chegar ao nível de Jesus Cristo para poder dizer: eu e o Pai somos um. Já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive. Porque vive essencialmente como Deus. É claro que nós não temos essa condição, mas podemos praticar aqui e agora um sorriso amigo, um gesto de ternura, um carinho, um afeto, um pensamento bom. São partículas da divindade. É como se fosse assim, elementos primitivos dos átomos da bondade e do amor que estão dentro de nós e que podem vibrar, fornecendo energia para que uma criatura se satisfaça, se aproxime de mim. Eu penso nessa criatura, diz os benfeitores. Quando eu penso, esse pensamento não fica dentro de mim. Na verdade, a origem do pensamento está no espírito, o pensamento e o sentimento. Isso passa pelo nosso perispírito, passa pelas nossas células, trilhões de células que compõem o nosso corpo. Com um pensamento bom, ele é um pensamento de amor, ele é equilibrante. Ele passa pelas nossas células. Portanto, quando eu penso no bem do outro, eu sou o primeiro que beneficio. Quando eu penso em dar amor ao outro, eu sou o primeiro que recebe o amor. Então, isso é a ideia do homem da nova era, o homem da regeneração. Aprender isso. Isso não vem por dogma, isso não vem por crenças ritualísticas, isso vem pela prática de cultura da compreensão, da solidariedade, da ternura e do amor. Homens do mundo, mas não homens dominados pelo mundo. Homens do mundo são aqueles que têm essa compreensão. Quando eu olho o mundo, eu vejo essas paisagens maravilhosas que no mundo existem. Eu vejo os homens e vejo as coisas boas, as coisas erradas que existem por aí. Mas eu me coloco como aquela criatura que está disposta a colocar alguma coisa útil e boa no mundo melhor. Eu posso fazer isso, certamente não com aquele padrão muito alto, mas eu já sei sorrir com bondade, eu já sei apertar uma mão, eu já sei dar um abraço, eu já sei ter um pensamento bom. Pode não ser um pensamento nota 10, uma qualidade maravilhosa, eu não tenho isso, mas tem aquela disposição, aquela predisposição. Quando nós estávamos lá assistindo aquele canteiro 2357, comemorando os 500 anos do Livro dos Espíritos, alguns benfeitores vieram para nos mostrar, disse a minha amiga espiritual, vamos trazer aqui algumas pessoas do que você ouviu falar, porque existem muitas outras que vieram depois, mas que você nem sabe. Vou trazer aqui algumas pessoas para dizer de que maneira se chega na era da regeneração. Algumas pessoas que colocam essas questões. E a primeira pessoa que vem é Mahatma Gandhi, interessante, Gandhi, chamada grande alma da Índia. Uma vez chamaram de Mahatma, disse, não quero que me chame de Mahatma, eu não sou grande alma, eu quero ser apenas um servidor de toda a minha posição, um servidor de todo. Não quero agasalhar dentro de mim nenhum sentimento de ser alguma coisa contrária. Eu quero que a paz esteja pronta dentro de mim, disponível para todos aqueles que de mim se aproximarem de Sarathana. Uma vez, a Índia, aquele subcontinente tão grande, tão populoso, tão pobre, era dominado pela Inglaterra, que na época era o país mais poderoso do mundo. Então, havia umas pessoas miseráveis que não tinham nada, aqueles párias, eles conseguiam ir em algumas praias daqueles mares da Índia. Era mais ou menos como aqui nessa região. Havia o vento passava, e daquela água, daqui a pouco começava a surgir o sal, as salinas. E havia algumas regiões da Índia. Para aquele pessoal miserável que não tinha nada, não tinha direito a nada. Eles colhiam o sal, faziam pequenos saquinhos, iam vender por centavos.
ridículos, miseráveis, sentados nas feiras da Índia, mas era aquilo que os sustentava. Então, o grande e poderoso reino inglês resolveu estabelecer um imposto, um tributo, uma taxa. Você quer pegar o sal, você vai ter que pagar uma taxa. E colocaram soldados, e colocaram grades, obstáculos, para que as pessoas, ao entrar, tinham que pagar, senão não chegava lá no sal. Então Gandhi soube dessa coisa, era uma iniquidade, aquilo eram os centavos, aquilo para a grande riqueza que era lá em Inglaterra, aquilo não era nada, mas para aquelas pessoas era tão importante, era tão relevante, era a vida delas. Então Gandhi escreve uma carta para o primeiro-ministro da Inglaterra: senhor, a Inglaterra é muito rica, não precisa de nada disso, libere, por favor, essas criaturas, para que elas possam colher o sal, e se a vida delas, o senhor vai salvar muitas vidas, faça isso, por favor. A carta chegou, e o bispo falou: quem é esse? Quem é esse tal de Gandhi? Esse é um baixinho careca, ele não tem nada não, ele tem que ir lá dentro do lar religioso, tem uma cabritinha que anda de um lado para outro, e anda apoiado com cajado, usa um sari branco, é só isso, ele não é nada, ninguém. Esquece a carta, deixa ele lá. Passaram os 15 dias, quando eu vi a resposta, Gandhi escreveu: senhor ministro, por favor, as pessoas estão morrendo de fome, elas estão apanhando os soldados lá na beira da praia, elas precisam daquele sal que vem de graça, é a natureza que faz isso surgir. Precisa daquele sal para poder vender por umas rúpias mínimas, centavos de rúpias, para poder sobreviver. Chegou a carta: esse é aquele careca baixinho, com aquela cabrita, e lá para ninguém cajado. Não, esquece não. Na terceira carta ele disse: senhor, se o imposto de sal não for retirado, eu vou desobedecer. E a carta não teve resposta. Ele morava em Marshall, que é uma espécie de templo religioso, a uns 50 quilômetros da praia mais próxima, onde o sal brotava. Ele então disse assim: vou lá, eu vou colher o sal. Era a grande alma da Índia. Quando as pessoas souberam, as multidões começaram pela estrada, as multidões marchavam atrás dele, ia crescendo, era gente que não acabava mais. E as multidões que vivem na Índia, até hoje, hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. Naquela época era o segundo país mais populoso. Então a multidão, de vez em quando ele levantava, subia numa pedra e dizia: meus irmãos, eu não quero ninguém aqui com raiva dos ingleses. Eles fazem isso porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Vamos orar por eles, fazer uma oração. E aí eles caminhavam 50 e tantos quilômetros a pé. E afinal ele chegou, quando ele chegou na praia, e aproximou-se, os soldados bateram e o sangue desceu. Só que aquela multidão andando pelas estradas da Índia, multidões, milhares e milhares de pessoas, é que despertou a atenção da mídia. Então os jornais do mundo inteiro estavam lá, fotografando essas coisas. E na hora que o soldado bateu no rosto de Gandhi e desceu sangue, aquela fotografia foi estampada na primeira parte dos jornais do mundo. E a história foi contada. A iniquidade do grande império inglês, o mais poderoso, o mais rico do mundo na época. Então, os países ficaram preocupados com aquilo e disseram: não é bom que se faça isso, vamos cancelar esse contrato. Vários países começaram a cancelar contratos, envergonhados daquilo que estava acontecendo. E a primeiro-ministro verificou que a perda desses contratos era muito maior do que o tributo que ele podia receber do sal, o imposto do sal foi cancelado. Gandhi estava preso. E quando ele saiu da prisão, ainda com a marca do sangue que havia descido do rosto, os repórteres correram para ele e perguntaram se ele ia perdoar os ingleses. Perdoar. Não, na verdade, não foi atingido. Eles fizeram o que fizeram, porque eles não sabem o que fazem. A mentalidade, né? O coração, o entendimento, não precisa perdoar. Eles não estão sabendo o que fazem. Eu já tinha ouvido isso de outra forma: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. É isso. Nós aqui nessa era da iniquidade, das bombas atômicas, do dinheiro absurdo que é colocado em armamento e munição, nós podíamos colocar esses recursos em hospitais, podíamos colocar esses recursos em escolas, em remédios, enfim, em tanta coisa boa para todo mundo. Há uma quantidade imensa de pessoas no mundo, de analfabetos no mundo, uma quantidade imensa de pessoas que não têm uma casa no mundo.
uma quantidade imensa de pessoas que não tem esgoto no mundo, que vivem junto do lixo no mundo. Nesse mundo onde há tanta riqueza, onde há tanto conhecimento, é a nova era. Precisamos de Gandhi nos falava essas coisas, dizendo ali naquele palanque, em 2357, esse tempo novo chegou. Agora a humanidade tem casa para todo mundo, tem hospital para todo mundo, já não temos mais forças armadas. Na verdade, hoje temos forças amadas. São pessoas que se preparam para amar cada vez mais as criaturas e tomam conta e ajudam as pessoas para que elas sejam cada vez mais felizes. E ensinam técnicas de subsistência para que a humanidade inteira já não tenha mais ninguém passando fome no mundo. Tem um governo central, a ONU, que hoje tem tantas dificuldades, a ONU passa realmente a administrar o mundo. Diz os benfeitores, não é mais capitalismo, não é mais comunismo, não é mais socialismo, é uma cosmocracia. Interessante, porque essa cosmocracia traz exatamente aquela ideia do átomo, que trabalha para o equilíbrio, todos doando, todos compartilhando. É um tempo novo, muito além dos capitalismos, muito além dos socialismos, dos comunismos, desses ismos todos, que na verdade todos eles têm a marca da deficiência do homem, e do homem mau, porque a era das provas e expiações que estamos vivendo, aqui predomina o mal, e todos esses sistemas estão marcados por essa maldade, por esse culto, mas na era nova é o bem que prevalece. Então as pessoas cuidam, é a cosmocracia, cada país tem a sua direção, mas todos estão ligados, porque a tecnologia vai ser da ordem, e as pessoas não têm que se deslocar, elas se conectam a cada instante. E essa é outra coisa muito interessante que eles nos mostraram. A gente aprende um efeito na intimidade da matéria, quando você pega dois elétrons, um, digamos, com um espinho para cima, e conecta o outro com o espinho para baixo. Esses elétrons podem estar afastados muitos quilômetros, pode estar afastado galaxialmente, mas quando você acerta, ajusta um espinho daqui, o outro corresponde imediatamente. A conexão. Isso é outra questão importante da nova era. Nós passaremos a ser criaturas conectadas. O teu problema é o meu problema. A tua dor é a minha dor. A tua alegria é a minha alegria. A conexão é o espírito. Porque nós somos como se fôssemos elétrons. Esse átomo que faz parte da humanidade da Terra, por sua vez, se comunica com a humanidade, as humanidades do cosmos. É isso que o nosso amigo estava falando. Mas daqui a pouco chegou uma outra entidade, que à primeira vista não reconhecia uma criatura simples, realmente não reconhecia, mas não foi contada a história. Esse é Ananias, sim. Quando Saulo de Tarso, doutor da lei, recebeu autorização para ir a Damasco, perseguir os cristãos, matar os cristãos, ele foi com um grupo pequeno, estava montado no seu cavalo. Veja esse nome Saulo, vem de Saul, o rei Saul, poderoso, forte, detentor de muita coisa forte. Saul significa isso, o rei Saul. Mas ele estava ainda montado, era Saulo de Tarso, montado no cavalo. Quando chega às portas de Damasco, de repente, os olhos dele se escamam e deixam de enxergar as coisas, e ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele agora deixa de ser Saulo. É um processo imediato de conversão. Conversão é mudança de posição. E quando ele o alto do cavalo é Saulo. Quando ele cai do cavalo, ele é Paulo. Veja, na nossa língua portuguesa, Paulo é pequeno, paulatino, paulatinamente, passo a passo, é isso. Então, veja que coisa extraordinária. Lá no alto do cavalo, poderoso, violento, grosseiro, assassino, bandido, que era o que ele ia fazer. Estava autorizado a fazer isso. Quando ele cai, ele é um pequeno. E aí, uma coisa interessante, porque ele é levado para uma pensão, está cego, as pessoas vão embora, estavam na comissão do poder, e aparece uma, esse dá um passe em Paulo, as escamas caem e ele volta a enxergar. E esse homem começa a falar a Paulo sobre Jesus, começa a fazer a evangelização de Paulo. Esse homem chamava-se Ananias. Então disse aqui a nossa amiga, do 2357,
E isso é uma homenagem a todos os Ananias, a todas as pessoas que são desconhecidas. Nós perguntamos assim, se não fosse Paulo, será que haveria cristianismo? Porque Paulo é o homem das cartas, o homem que viajou pelo mundo conhecido da época, né? O homem que fundou várias igrejas, o homem que levou a mensagem, com seu exemplo extraordinário, com a sua coragem incrível, com o seu amor fantástico. Então, será que haveria cristianismo sem Paulo? Mas vem a segunda pergunta. Será que haveria Paulo sem Ananias? Foi a criatura do evangelismo. A lição é, nós precisamos dos Ananias. É claro que sempre vão existir os Paulos, que vão aparecer muito, mas é a modéstia da coisa. E é isso muito a função da casa espírita. Por isso nós começamos essa fala dizendo a nossa alegria de estar aqui no lugar modesto. Porque nós somos a mensagem que nós sejamos Ananias. Dentro de nós, na nossa simplicidade, na nossa modéstia, na nossa humildade, nós temos que ser aqueles que, pela presença junto ao outro, nossa presença seja um passe de amorosidade. Nossa presença seja uma evangelização, de compreensão, de solidariedade, de ternura e de amor. É isso. A nova era, a era da inspiração, será uma era de Ananias. E a casa espírita é uma casa de formação de Ananias. Pessoas simples, humildes, que não fazem os grandes discursos, mas vivem no dia a dia, fraternamente, serenamente, pela sua maneira de ser, elas evangelizam, só pela maneira de ser. Que é muito mais a evangelização, é muito mais do que um discurso, é muito mais do que um exemplo. Isso é um processo de uma nova educação. Essa educação, ela vem do ex, do cérebro, que literalmente significa botar para fora, direcionar, exteriorizar. Aí tem o Deus que é a nossa realidade profunda, que lá no fundo nós somos deuses. Então esse Ananias é aquela criatura que bota esse Deus para fora, no sorriso, na palavra simples, na música que toca, humildemente, modestamente, naquele que sorri, naquele que perdoa, tolera, compreende, aquele que é paciente, é o Ananias. É com esse exemplo que as criaturas vão mudando. Por isso Ananias aparece nesse falando de 2357, mas lembrando de todos vocês que estão aprendendo a doutrina espírita lá dentro de vocês, vivendo humildemente, modestamente nas suas casas, no seu trabalho, na sua vida, dando exemplo da paciência, da compreensão. São os Ananias. Mas não ficou só nisso. Nós recebemos também um exemplo extraordinário. No ano 286 da nossa época, os romanos estavam em plena decadência. Aquele Império Romano que dominou durante tanto tempo toda a terra da época, né? Eles estavam em decadência, recebendo inimigos de toda parte. Nesse ano 286, particularmente do norte, iam chegando inimigos terríveis que ameaçavam ficar pelos Alpes, chegar ali pelo norte da Itália, e chegar ao centro da Itália para dominar Roma, tomar em conta desse maior império. Então o César da época resolveu tomar uns cuidados. Ele perguntou: qual é a melhor legião? Quais são os combatentes mais fortes que eu tenho? Será a legião tebana, a invicta, jamais perdeu um combate. A legião tebana em Tebas, no Egito. Eram criaturas que estavam acantonados lá no Egito há alguns anos. E ali no Egito já havia chegado a mensagem do Cristo, ano 286 da nossa era. E eles todos se converteram a partir do chefe, comandante, que era o capitão Maurício. A partir dele eles se converteram ao cristianismo. E viviam cristãmente aguardando as ordens. Estavam prontos a cumprir o seu dever militar, mas não queriam falsear o seu cristão. Eles receberam a ordem de César para se deslocarem ali do Egito, atravessar o mar Mediterrâneo, chegar à Europa, atravessar, colocá-los na região que hoje é a Suíça, um lugar chamado Agaúno. E aí as tropas se colocaram em posição naquela época, o combate se fazia assim, de muita proximidade. Não havia os canhões que nós temos hoje, era muita proximidade, muita infantaria, muito assim. A tropa estava lá preparada, e no dia seguinte é que seria o combate. Então o próprio César foi lá, aquele combate era tão importante, que o próprio César foi lá e disse: nós somos romanos, e na véspera de cada combate, nós fazemos honra aos nossos deuses, os deuses de Roma, para que eles nos abençoem, nós possamos vencer a batalha que vai acontecer amanhã. Então toda a tropa, a legião tebana,
toda a tropa vai ter que agora fazer honras aos deuses, sacrifícios aos deuses. Então Maurício, que era o comandante da legião, disse assim: mas eu sou cristão, eu aprendi no cristianismo a misericórdia do sacrifício. Não é esse sacrifício. Vamos sacrificar animais, vamos sacrificar pessoas, vamos fazer sacrifício, exorcismo. Nada disso tem importância para nós. O que importa para nós é o amor, a coragem da fé. Ele disse não ao César: nós não vamos, eu não vou fazer, a minha tropa está aí, mas todos os oficiais se apresentaram. Nós também somos cristãos e não vamos fazer sacrifício aos deuses romanos. E afastaram, e a soldadesca estava toda lá, e disseram a uma voz: nós também somos cristãos e não vamos fazer sacrifício aos deuses de Roma. Estamos prontos a cumprir o nosso dever militar, mas não vamos cumprir o dever que falseia o Cristo que nós entendemos. E assim, lamentavelmente, o César mandou fazer a chamada decapitação. Significa coloca a tropa em forma e conta 1, 2, 3, quando seja no 10º, deca, tira a cabeça. Aí conta mais 10, chega no 10º, e para que cada um fique apavorado, desesperado, temeroso daquilo. E aí a tropa com medo: não, aqui nós vamos fazer o sacrifício aos deuses. Mas assim, toda a legião tebana foi sacrificada. Então diz os benfeitores, é a coragem da fé. E dá um testemunho, porque à nossa volta tem muitas tentações, tem muitas coisas que nos chamam para nós cultuar os deuses da sexualidade, os deuses da droga, os deuses da luxúria, os deuses assim, da maldade, da loucura, os deuses da sabotagem, os deuses aí, da mentira, do erro. Esses deuses todos que estão aí, chamando a gente, usando a mídia mais acelerada, mais sofisticada, chamando isso aí. É um sacrifício aos deuses que não são deuses cristãos. Não é aquilo que Jesus ensinou. Vamos ter a coragem na fé de dizer: não, eu não vou aceitar a droga-adição, embora a minha volta todo mundo esteja nisso. Eu não vou aceitar esse delírio sexual, embora a minha volta muita gente está se envolvendo. Não vou aceitar. E eu aprendi o autocontrole, eu aprendi a solidariedade, eu aprendi o perdão, eu aprendi a dizer não quando é necessário dizer não. Eu não abro mão dos meus conceitos cristãos, que me convidam à fraternidade, ao respeito a todos, mas à manutenção da minha vida e a coragem da vida. Ser capaz de dizer não a essas coisas. Enfim, meus irmãos, na verdade o nosso tempo está se esgotando. Várias pessoas, vocês vão ler no livro, várias pessoas vieram dar aos espíritos, vieram nos dar sua contribuição. Mas eu queria dizer que o último espírito, depois de todos eles que apareceu, foi Allan Kardec. E ele nos fala exatamente dessa questão da gênese que nós colocamos aqui no início. A grande característica da mudança certamente passa pela questão intelectual, mas sobretudo passa pela questão moral. Aliás, diga-se de passagem, um dos espíritos que passam por aqui foi um grande cientista da administração, da economia dos nossos tempos. Eu tive o privilégio de ser aluno dele em algum momento, no curso que ele deu aqui no Brasil, chamava-se Peter Drucker. E ele fala, no nosso tempo de hoje, ele fala das empresas com ética, das empresas com solidariedade, das empresas com responsabilidade social. Fala de maneira extraordinária. E esse tempo de empresas da era cósmica, da era dessa cosmogonia, ou seja, a compreensão de que nós fazemos parte de um grande todo. E afinal, como disse, vem Allan Kardec. E Allan Kardec nos fala agradece a possibilidade de estar comemorando esses 500 anos para que a Terra pudesse chegar na era da regeneração. Interessante que Allan Kardec está abraçado com um homem, que é Lázaro Luiz Zamenhof. Esse Zamenhof, ele criou uma língua chamada Esperanto. Zamenhof nasceu numa aldeia pequena, Bialystok, lá no norte da Polônia, bem perto da Rússia. Era uma aldeia pequena, 4, 5 mil pessoas, mas falavam-se 4 idiomas nessa aldeia: o russo, o polonês, o Yiddish, que era o judeu, que era muito judeu lá, e o alemão. E interessante, o que chamou a atenção dele, menino ainda, criança, é que as pessoas viviam brigando, havia muitos crimes, as pessoas se matando umas às outras. E ele, menino, dizia assim: eles se matam porque não se entendem, falam línguas diferentes.
Eu vou criar uma língua fácil, sim, para que todo mundo possa se entender. E estava ainda no ensino médio, ele criou uma língua. Quando ele casou-se, com muita dificuldade, a esposa dele conseguiu, com o dote dela, fazer com que o livro dele fosse publicado. E ele era médico, já formado médico, oculista. E ele chamou de Doutor Esperanto, ou seja, aquele doutor que tem esperança. Esperança no mundo novo, das pessoas se compreenderem. Ele, em 1905, fez um congresso mundial com mais de 1.000 pessoas. O Esperanto vem à luz em 1887. Em 1905, poucos anos depois, faz o primeiro congresso no sul da França. E mais de 1.000 pessoas compareceram. E ele faz uma prece, maravilhosa prece, porque havia budistas presentes, havia católicos, havia evangélicos, havia sufistas, havia muçulmanos, gente de toda a ordem que aprendeu a escrever, para poder se entender um com o outro. Ele faz uma prece, chama o Senhor de voz, a grande voz, o grande amor, para que todas as religiões pudessem aceitar. Então, Allan Kardec pede que ele refaça essa prece de 1905. E o livro termina essa oração que é uma convocação à solidariedade de todos os homens. Eu disse isso porque essa editora desse livro, chama-se Editora Lones. Nós publicamos livros em português, como este aqui, para que nós tenhamos recursos, a fim de que sejam publicados livros espíritas e esperanto. Eu disse a vocês que o Brasil é o coração do mundo, para nós levarmos a mensagem espírita e esperanto para o mundo inteiro. Hoje, mais de 3 milhões de pessoas falam esperanto no mundo. Nós temos esperantistas no Japão, na Austrália, na Índia, na China, no Canadá, em toda parte. Eles estão aguardando a mensagem dos homens poderem se entender. E o esperanto é isso que faz. Por isso nós fizemos esse livro que está sendo vendido, para gerar recursos. A sociedade é nova, gerar recursos para nós podermos produzir livros esperando. Vão levar a doutrina espírita ao mundo inteiro. Falamos aqui a coração do mundo para o Evangelho. Sístole e diálogo. Pulsando bem em esperanto, pulsando bem na nossa língua portuguesa, para que possamos produzir bem lá fora para o mundo inteiro. Por isso esse livro está sendo publicado nessa editora. E essa é a razão de nós estarmos aqui, agradecendo muito a atenção e o carinho de vocês, para que esse livro possa ser adquirido e ajude a sustentar o movimento esperantista espírita no mundo inteiro, levando como células esse sangue novo para um corpo melhor, que será logo a humanidade inteira, na era da regeneração. Esse livro é um passeio na direção da era da regeneração. Muito obrigado e dá paz a todas as pessoas.